Olá, essa é a nossa segunda aula da disciplina Introdução à Teologia Cristã e hoje nós vamos analisar a teologia sistemática. Vamos passar aqui o slide e vermos algumas definições da teologia sistemática. Do texto que vocês receberam, nós escolhemos apenas 2 autores para falar sobre as definições que eles deram. E o primeiro, conforme vocês podem ver aqui pelo nosso slide, é Charles Hodge. É um norte-americano, professor, exegeta, escritor, um servo de Deus muito abençoado, que foi agraciado com um dom de escrever e colocar em seus livros aquilo que o Senhor orientou acerca da teologia sistemática, como ele poderia organizar o conhecimento da Bíblia sistematicamente. Charles, ele tem uma visão muito interessante, como a gente pode ver aqui por essa outra página, sobre a teologia sistemática. Ele dizia o seguinte, que cada teólogo, ele não pode pensar que tem autonomia para juntar todo o conhecimento de Gênesis a Apocalipse acerca de um tema e depois ordenar esse conhecimento de qualquer forma, da forma como ele quer, como ele bem entende. Por que ele não pode fazer isso? E aí ele usa essa imagem que você está vendo aí, ele diz, olha, a teologia é como se fosse o espaço. Pense no espaço sideral, todo organizado, cada planeta em sua órbita, girando. Assim como é o espaço, e um astrônomo ele não pode simplesmente, para estudar esse espaço, sair organizando os planetas a seu bel prazer, para poder ficar mais fácil estudar, ou para montar uma nova ordem, um astrônomo não tem o poder de fazer isso. O que é que o astrônomo faz? Ele observa as leis que regem esse universo e ele passa a compreender o universo a partir dessas leis. Então, ele não vai alterar as leis, ele vai descobrir, ele vai perceber, ele não tem autonomia no seu estudo do universo de fazer arranjos, né, quaisquer, de acordo com o seu bel prazer, para poder compreender melhor esse universo da forma como ele está. Os arranjos que ele fizer, se porventura ele fizer, vão lhe dar um conhecimento inadequado, indevido, errado, porque não corresponde à realidade dos fatos. E aí Roger diz que do mesmo jeito é a teologia. O teólogo ele tem que conhecer o seu lugar, um lugar de humildade. Né? Ele não pode pensar que, não, eu vou criar algo novo que nunca ninguém até hoje percebeu. Vou organizar os dados aqui sobre o Espírito Santo de Gênesis a Apocalipse, eu vou receber uma revelação nova de Deus. Olhe, cuidado com a heresia, né? Porque tudo quanto de Deus poderia ser revelado, já foi revelado nas Escrituras. O que pode acontecer é o Espírito de Deus iluminar sua mente para que você compreenda com mais profundidade aquele texto que já foi revelado. E aí aquela iluminação do Espírito Santo maravilhosa na sua mente, fazendo você compreender o que talvez até então nenhuma outra pessoa tenha compreendido, às vezes até mesmo quem escreveu o texto, o autor sagrado. Isso pode parecer até uma revelação, né? Nós aqui no Brasil, devido ao dicionário em português, nós chamaríamos, puxa, parece uma revelação isso. Na verdade, foi uma iluminação na sua mente, porque revelação em teologia, vocês vão ver isso na próxima disciplina, ela se aplica à palavra de Deus. Então, não há mais revelação no sentido de que não vai aparecer outro livro inspirado, né? Ou alguém dizendo que recebeu de Deus uma revelação para ser acoplada à Bíblia. Isso não existe. A Bíblia, a revelação de Deus, ela foi encerrada com a palavra de Deus. Você pode receber, sim, uma iluminação do Espírito Santo para compreender aquilo que já foi revelado. E Roger, ele entendia isso muito bem. Então ele dizia, olha, teólogo, você tem que ficar numa posição de humildade. Você, na verdade, não vai fazer arranjos com esses versículos que você separou de Gênesis a Apocalipse. Você vai apenas organizá-los de uma forma que já foi pré-determinada por Deus. Então você deve se lembrar que não pode haver contradição, tem uma série de normas que você tem que prestar atenção antes de fazer a sua teologia. Os versículos não vão servir de base para que você diga o que você quiser dizer, mas eles têm que servir de base para que o próprio Deus
diga através de você o que ele quis dizer. E para isso, o teólogo ele tem que ter muito cuidado nessa forma de arrumar os versículos para definir uma teologia sistemática, né? Outro importante teólogo, né, que a gente escolheu também para falar sobre a definição que ele deu de teologia, está aí no quadro, vocês estão vendo, é Bruce Demarest. Ele também é um teólogo da Universidade de Manchester, nos Estados Unidos, professor de teologia cristã em Denver, e olha o que ele fala sobre a teologia. Ele diz o seguinte: a teologia sistemática, ela começa com a revelação divina na sua totalidade. Ou seja, todos os estudos que você for fazer sistematicamente sobre a palavra de Deus, você tem que partir da revelação geral de Deus e natureza, da revelação dele através de Jesus Cristo, que foi escrita na palavra de Deus. Você não pode fugir disso, ela começa disso, né? Se ela começar de outra forma, você vai estar fazendo teologia sistemática, mas não cristã. Não é com base na palavra de Deus. É outro tipo de teologia que você está fazendo. Quando você reúne esse conhecimento, o segundo passo, segundo Demarest, você vai extrair os ensinamentos das Escrituras através de um exegese histórico-gramatical. Por que ele escolhe esse método? Porque é o método que incentiva o teólogo a extrair do texto o que o autor do texto quis dizer. Você vai olhar para o texto e tentar identificar o que aquela pessoa que foi guiada por Deus escreveu aquelas palavras inspiradas. O que significa aquilo, o que significou para aquela época e o que significa para hoje. Então, fazer teologia sistemática, segundo esses dois autores, dos muitos que vocês leram, né, no material enviado para vocês, eu escolhi esses dois porque, do meu ponto de vista, achei que eles dão definições que abrangem o conceito de teologia de uma forma bastante completa. Ele diz que o terceiro passo é colocar os resultados em ordem, num conjunto coerente, e depois você aplica a qualquer área do conhecimento e da existência humana. Porque a palavra de Deus, ela tem um princípio para todas as coisas. Tem alguns aspectos importantes sobre a teologia sistemática que a gente vai ver na aula de hoje. Vamos ver aqui no nosso slide. O primeiro deles é: a teologia sistemática, ela deve oferecer uma exposição coerente. Então, se você vai juntar versículos de Gênesis a Apocalipse ou de um determinado livro para saber algo sobre o que Deus pensa sobre aquele assunto, você tem que ter em mente que não pode haver incoerência. Então, se um versículo aparentemente entra em contradição com outro, não é que ele está em contradição, simplesmente ainda não há iluminação suficiente na mente dos teólogos para compreender como aquela palavra de Deus se harmoniza perfeitamente. Porque aos nossos olhos, aos olhos do nosso intelecto, da nossa mente, a gente não tem conhecimento ainda suficiente para ver a harmonização. Por exemplo, a predestinação, o livre-arbítrio, são duas coisas que a gente vê os teólogos se digladiando aí pelos séculos, um defendendo uma posição, outra posição, e apresentando versículos, né, que mostram que há razões sim para que alguns defendam as duas posições, e a gente sabe que a palavra de Deus ela não pode entrar em contradição. O que é que a gente pode deduzir disso? Que apesar de usar o método da teologia sistemática para fundamentar essas duas visões, elas existem, estão lá na palavra, mas não há como harmonizá-las até os dias de hoje, porque não tem iluminação suficiente, ou seja, aprove a Deus não esclarecer como a predestinação, né, e o livre-arbítrio se harmonizam diante dele. Como ele vê isso? Até agora a gente só conseguiu ter parcialmente, né, conhecimento sobre essas duas vertentes da teologia, dessas doutrinas, da teologia sistemática. Outro aspecto importante sobre a teologia sistemática é que ela trata das doutrinas da Bíblia através do exame do que a Bíblia inteira diz sobre aquela doutrina, que é o que eu já falei para vocês, né? Se você vai estudar a doutrina de Deus, você vai pegar todos os textos sobre a pessoa de Deus, de Gênesis a Apocalipse,
e vai harmonizá-los, tendo cuidado, como falou Charles Hodge e Dumaresque, de que você não entre em contradição, né? Quando você estiver falando sobre Deus, você não pode dizer que Deus odeia e que Deus ama. Você tem que olhar os versículos em que aparentemente Deus odeia e harmonizá-los, porque o caráter de Deus não permite que ele tenha reações, digamos assim, ou sentimentos que sejam malignos, que sejam pecados, falando de uma forma mais clara. Então, às vezes, o texto bíblico dá a entender alguma coisa, mas você precisa filtrar essa tradução, que não tem palavras para definir como Deus é. Então, para isso se usou palavras que definem sentimentos humanos. Então, você tem que dar, digamos assim, ter a compreensão de harmonizar todo o conhecimento sobre Deus para não falar uma heresia sobre a pessoa dele, né? Por exemplo, aqui como tem no slide, né, sobre a Trindade, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. O estudo da teologia sistemática, ele mostra como isso se relaciona logicamente. Você estudando a pessoa de Deus, a pessoa do Filho, a pessoa do Espírito, é a teologia sistemática que propõe esse tipo de estudo, né, como eles se harmonizam. Um quarto ponto da teologia sistemática, a partir dos dados da teologia, quando você faz essa extração do texto bíblico, você, na verdade, está construindo uma visão de mundo. Esse óculos que você está vendo aí, né, que tem uma lente vermelha e um azul, é como se fosse assim, durante a vida inteira a gente vai usar esse óculos dessa forma, porque uma parte dele está sendo montada pela nossa cultura, é o que os nossos pais ensinaram, nossos avós, a influência dos vizinhos, da televisão, os nossos valores, as crenças que a gente aprende. E de repente a gente conhece o Senhor e vê que os valores que ele defende são muito diferentes dos nossos. E esse choque, né, de valores faz com que a gente às vezes entre em crise. Uma parte da nossa visão está sendo mudada. E aí sempre você vai estar em guerra entre seguir a visão que o mundo, que seus pais, que a sua cultura te deu e que diz para você fazer isso aqui, ou a que Deus está te dando na sua palavra e diz para você agir dessa forma. Então, nós vamos viver nesse dilema e o desejo é que a gente sempre opte, né, pelo lado do que Deus está nos dizendo para fazer ou ser. O outro ponto aqui nesse outro slide que você está vendo, outro aspecto importante da teologia sistemática, é que você não pode ir além das escrituras. Você está fazendo teologia sistemática, você está estudando a Bíblia dessa forma, organizando textos e chegando a uma conclusão. Você está vendo aí que tem uma Bíblia aberta, né, com uma nota aí em cima. Isso é para dizer o seguinte, você não pode usar a teologia sistemática para justificar coisas que você quer conseguir ou fazer ou ser. E além do que a palavra de Deus diz, especular, né? Você criar novas doutrinas com base em interesses pessoais. Isso não é possível. Cristina, eu jamais faria isso, mas é o que a gente vê hoje, né, na contemporaneidade, na televisão principalmente, pessoas usando a palavra de Deus com outros fins, dando a ela interpretações que ela não tem, que não está ali no texto, o texto não está dizendo aquilo, e a pessoa que está pregando está dizendo, olha, ele está dizendo isso aqui, porque é uma interpretação inadequada, fora do contexto, e na verdade a pessoa está distorcendo o texto para fazer com que sua vontade prevaleça ali em nome de Deus. O que é algo terrível, né? Como a gente viu com os amigos de Jó, Deus pode se irar profundamente com isso. A segunda parte agora que a gente vai ver são os métodos da teologia sistemática. Eu percebi que alguns alunos ficaram em dúvida, né? O que são esses métodos, né? Para que serve? Se você vai estudar teologia sistemática, significa que você pode agrupar textos de várias formas. O primeiro exemplo que é usado no livro, né? Aí como mostra o nosso slide, são os escritos de ocasião. Aí, como exemplo, né, a gente pegou aí a teologia de Santo Agostinho, que ele escreveu numa determinada época da igreja, né, como pai da igreja, por volta de 300 e alguma coisa.
E o objetivo dele era responder a algum desafio específico do tempo em que ele vivia. Então, nessa época dos pais da igreja, né, logo após a igreja primitiva, no início da Idade Média, você não vai ver teólogos escrevendo um compêndio de teologia sistemática como a gente tem hoje, de Berkhof, de Gruden, né, Alan Mate. Você não vai ver isso. Você vai ver pessoas estudiosas falando sobre pontos bem específicos. No caso aqui de Santo Agostinho, ele falou sobre a Trindade. Esses livros escritos nessa época existem hoje, né? Tem as traduções deles. E vocês podem ter acesso, são leituras muito interessantes sobre como as pessoas daquela época, né, logo após a igreja primitiva, início da Idade Média, como eles viam ao Senhor, né? Como eles faziam teologia sistemática, como eles agrupavam os textos, né, para poder estudar. Outra pessoa que também seguia esse método de teologia sistemática, que são os escritos de ocasião, Martinho Lutero, né? Na época da Reforma, a gente vê aqui essa obra dele, né, falando sobre o livre-arbítrio, na verdade, em 1575, na faculdade de Wittenberg, né, numa igreja que também acabou virando uma faculdade, onde ele estudava a palavra de Deus com seus alunos. E essa obra, ela mostra o ponto de vista de Lutero sobre o livre-arbítrio, e ele reuniu vários textos da palavra, ou seja, ele usou o método sistemático para estudar a Bíblia. Outro exemplo de escritos de ocasião, os puritanos, né, no século XVI e XVII, que também tinham o objetivo de responder à sua época sobre algum fato que estava sendo questionado. Aqui é a Confissão de Fé, né, sobre fé, de Westminster, que se você não leu, você está perdendo uma oportunidade de ver uma obra fantástica sobre como esses servos de Deus organizaram os princípios da fé, como eles respondem aos questionamentos da época em que eles viveram, né, no século XVI e XVII, sobre a fé cristã através dessa obra. Muitas delas estão disponíveis na internet, viu, gente? É só colocar o nome, o autor, PDF, que você vai ter acesso para se deliciar com essa leitura maravilhosa da teologia sistemática. Os escritos de John Wesley, né, como você está vendo aí no slide, também é considerado um escrito de ocasião. Os sermões dele são verdadeiros tratados de teologia. Esse aqui que eu coloquei como exemplo é o Sermão do Monte, né, que é muito interessante a leitura também. Como último exemplo, eu peguei de Dietrich Bonhoeffer, né, que ele fala sobre o discipulado, e é uma forma também que ele adota de fazer teologia, que é um teólogo mais contemporâneo, né, moderno. E no caso dele, Alan Mate, né, e Franklin Ferreira não chamam mais de escritos de ocasião, eles dizem que é uma monografia. Então essa monografia que você faz, às vezes, no final do curso, se você realmente pegar versículos, textos e escolher um tema e analisá-los, você está usando esse método, né, de teologia sistemática, escritos de ocasião e respondendo a um questionamento da sua época. Vamos aqui ver outra forma. Essa foi escritos de ocasião para fazer teologia sistemática. A outra forma, você também pode escolher fazer teologia sistemática tomando como base a Didaquê. O que era Didaquê? Temas teológicos que o credo dos apóstolos, escritos pelos apóstolos, eles organizaram nesse livro. Tem esse livro aonde, Cristina? Na internet também. Se você quiser ver o credo dos apóstolos, como eles criam, como a fé deles se manifestava naquela época, existe também. Muitos escritores adotaram o credo como ponto de partida para fazer teologia sistemática. Segundo o slide que você está vendo aí agora, né, a estrutura trinitária do credo, Pai, Filho e Espírito Santo, oferecia o esboço fundamental para alguns teólogos organizarem as suas pesquisas. Aí eu coloquei duas obras. Tomás de Aquino, ele fazia isso, ele pegava o credo apostólico e organizava os seus estudos, os versículos, para poder montar uma teologia sistemática adequada. E as institutas de João Calvino também, né, seguem esse padrão. Ele organiza os textos, ele segue mais ou menos aquela linha de daqui. Vamos ver aqui outra forma de estudar teologia sistemática.
Alguns autores, alguns teólogos preferem o método cristológico, ou seja, a partir de Jesus Cristo você interpretar toda a Bíblia. É um método maravilhoso, mas você tem que ter cuidado, porque você não pode forçar o texto a dizer o que ele não está dizendo. O caso de Calbart, né, que foi o método criado por ele procurou relacionar os dados com a revelação de Deus, segundo ele mesmo. Ele mostra como a revelação que Deus fez de si mesmo e Cristo, que é a palavra encarnada, eles têm conexões. As grandes doutrinas do Evangelho ele trata à luz da encarnação do Verbo. A gente sabe que Calbart ele foi muito cristológico, né? Ele realmente, a teologia dele, a base é Jesus Cristo. Só que ele não usou só versículos da Bíblia, ele usou os pensamentos filosóficos de sua época, e aí em algumas áreas ele se perde um pouco, e a gente tem que ter cuidado com a teologia sistemática de Calbart, que muitos alunos, né, do seminário defendem e acham maravilhosa, mas se você analisar com mais profundidade, algumas coisas que ele fala acerca do Senhor, acerca de Deus, entra em choque com textos bíblicos, porque a fundamentação não é só a palavra. Ele usa a palavra e filosofia e outros pensamentos para fundamentar a sua teologia sistemática. E aí a gente sabe que temos que ter cuidado. Um método que eu não recomendo, mas que a gente precisa falar dele, e vocês precisam saber, porque tem muitos autores que vocês têm acesso que estão usando esse método. Inclusive, pode ser que até um de nós esteja usando e a gente precisa ter cuidado. É o método de baixo para cima, que Alan Mate e Franklin Ferreira, que é o texto que vocês estavam lendo, eles classificam assim, não é? Ele surgiu no século XIX e XX. Por que no século XIX e XX? Porque esses séculos eles estavam sendo solapados, invadidos pela filosofia do racionalismo, do iluminismo e do cientificismo, onde o homem, né, ele passa a assumir uma posição de destaque na filosofia e em todas as outras ciências. Então, se na Idade Média Deus era supremo e o destaque nas artes, na filosofia, na história, em todas as áreas, no final da Idade Média, para o início da Idade Moderna e contemporânea, Deus sai do trono, né, e o homem senta-se nele, e tudo mais é feito partindo do pressuposto de que o homem é senhor da sua vida e que ele realmente tem um domínio sobre tudo. E a teologia feita nessa época sofre o impacto dessas ideologias e filosofias e pensamentos que reinaram de forma absoluta na sociedade. Esses teólogos, né, a gente vai começar com Schleiermacher, são chamados de teólogos da libertação. Segundo Schleiermacher, né, teologia é o estudo da experiência religiosa do homem. Parece bonita a definição, não parece não? Diga aí. Mas sabe o que ele está querendo dizer? Que é impossível que o homem conheça Deus por causa de suas limitações, porque ele é falho, né? Deus não participa desse universo do homem, ele é santo, ele é puro, ele não vai se contaminar conosco. E Schleiermacher chega à conclusão de que, poxa, na verdade, quando você vai fazer teologia, você só fala da sua experiência, daquilo que você teve com Deus, daquilo que você vivenciou. O registro disso é que é teologia. Olha, a gente olhando assim parece extremamente piedoso, não parece não? Parece uma coisa assim, poxa, o cara tem razão. Realmente a gente está estudando a nossa experiência religiosa. Como é que eu poderia conhecer Deus com a minha mente limitada? Mas ele cometeu um grande erro. Ele parte para o estudo da teologia esquecendo de que teologia pressupõe que Deus está vindo em socorro do homem. É Deus que se revela ao homem. Nós conhecemos acerca de Deus porque Ele se revelou, não por competência nossa. E quando ele parte desse princípio que nós não temos competência, ele está fazendo teologia de baixo para cima. E aí ele comete erros tremendos em sua teologia e influencia muitas pessoas de sua época. Vocês vão ver, quando a gente terminar de falar sobre esses teólogos que usam esse método, que muitas igrejas hoje, em seus púlpitos, fazem esse tipo de teologia sem saber que estão errando. Inclusive, pessoas que se dizem autenticamente cristãs.
Olha o que é que esse segundo rapaz diz aqui, no slide, Bultmann, né? Ele diz assim, a teologia, ela deve começar com uma nova interpretação da Escritura, guiada pela filosofia existencial. O que é que ele quer dizer com isso, Cristina? Ele quer dizer que você não pode fazer teologia acreditando em qualquer coisa que a Bíblia diz. Você tem que ver o que é real. Poxa, você olha, atravessar um mar, isso é uma coisa lógica? Você acha que isso é possível? Humanamente falando é impossível. Então, se humanamente falando é impossível, isso não aconteceu. Isso deve ser uma história que tem lá registrada para inspirar a gente de alguma forma. Mas de verdade, isso nunca foi realidade. É um mito, né? Então, Bultmann, ele parte assim, vamos olhar para a Bíblia, mas a gente vai colocar um óculos antes de olhar para ela. E esse óculos não se chama fé. Esse óculos não depende do Espírito Santo. A gente vai olhar para a Bíblia com os olhos de homem. E a gente vai pensar assim, isso é possível? Isso faz parte da existência? Isso é real? Se não for, corta. Aí Bultmann, ele faz uma teologia sistemática que influencia muitos seminários teológicos de uma forma liberal, que isso é liberalismo, onde ele tira Deus completamente do trono, onde ele acha que o ser humano, por também não poder alcançar Deus, ele tem que se limitar à existência dele, à experiência dele. Tudo que valida a verdade é a experiência. Ou seja, se eu não consigo atravessar esse mar, isso não pode ser verdade. Isso é uma mentira, é um mito. Para não dizer que é mentira, né? É um mito, é algo que foi criado, inventado. Isso trouxe muitos problemas para os seminários dessa época, nos afetou, de uma forma geral, que eu digo a igreja do Senhor. Por quê? Porque os pastores foram influenciados também por essa forma de pensar. Então, na hora de pregar no púlpito, quando eles iam preparar seus sermões, eles eram extremamente influenciados pela experiência de vida deles e se limitavam a ela, esquecendo que a revelação de Deus e a fé são elementos essenciais para você ter um relacionamento com Deus. Outro teólogo, para a gente encerrar esse método de baixo para cima, é Paul Tillich. Tillich dizia assim, olha o que diz aqui no slide. A teologia precisa ser relevante para as questões contemporâneas. Por isso, ela deve começar analisando a situação humana. Olha o perigo que é isso. É claro que a gente tem que ver a relevância da palavra de Deus para os dias atuais, e ela é relevante, mas eu não posso começar a minha teologia a partir da necessidade humana. Eu tenho que começar a minha teologia a partir do que Deus diz da necessidade humana, e não do homem para Deus. Isso não é teologia, isso é humanismo puro, porque é o homem que está no centro. Na outra parte aqui nós vamos ver 2 livros, né, que falam, digamos assim, mostram esse tipo de teologia. Teologia da Libertação, de Leonardo Boff, né, onde ele pega o cativeiro do Êxodo, né, e mostra ali como aquilo ali significa o quê? Significa que Deus pode libertar a pessoa da opressão, né, do jugo do capital, que é possível que a pobreza seja extirpada do nosso meio e que a igreja é responsável por isso, viu? A igreja é responsável para fazer com que a sociedade melhore. A igreja tem que agir na sociedade como um agente de mudanças. Isso é o que Leonardo Boff pregava nesse livro e prega ainda hoje, né? A missão integral de René Padilha, ela segue essa linha também. Ela defende uma missão integral revolucionária, onde a igreja assume a responsabilidade de uma transformação social através da ação social. Aí quando você vai para a teologia bíblica, você não vê Jesus Cristo falando isso. Você vê Jesus Cristo admitindo a pobreza, ainda diz assim, vocês vão ter sempre com vocês, viu? Essa miséria vem por causa do pecado mesmo. Ele não coloca sobre a igreja o peso de extirpar a pobreza da sociedade. Pelo contrário, ele diz, olha, eu vim pregar um reino totalmente diferente. Uma revolução através do amor, que é claro que se manifesta em obras para com o próximo, mas não tira a mensagem do Evangelho, que prepara o homem para viver na presença de Deus aqui na terra
e depois no porvir. Então, essas teologias, elas estão dominando o mundo hoje. Elas têm raízes em Paul Tillich, que ele coloca o homem no trono, ou seja, o evangelho todo é feito para abraçar esse homem, para ajudar esse homem. E aí, quando você faz isso, você esquece que o evangelho é para a glória de Deus. O evangelho existe para que o nome de Deus seja glorificado. E a glorificação do nome de Deus nem sempre vai depender do bem-estar do homem, porque muitas vezes é o sofrimento do homem que vai gerar glória para Deus. Então, essa forma de teologia que parte do homem, ela não é bíblica, né? Ela surgiu no século XIX, XX, por aí, com esses filósofos, esses teólogos, e influenciou a igreja do Senhor. E a gente tem que ter cuidado, para não partir para o extremo, né? Nem dizer assim, é só fé, não vamos fazer mais nada na vida, porque aí Tiago vai dizer, fé sem obras é morta, viu? Esse seu evangelho está meio estranho. Nem partir para o homem como centro de tudo, porque a função da igreja não é restaurar o cidadão, é sim transformar aquela pessoa no cidadão do céu. E se ele tiver que sofrer aqui, ele vai sofrer, porque faz parte do processo de Deus para as nossas vidas aqui na terra. Essa é apenas uma pincelada geral. É claro que isso vai gerar controvérsias, você está me ouvindo e pode dizer, mas Cristina, isso e aquilo e tal. Nós vamos estudar detalhadamente essas disciplinas e você vai ter a oportunidade de expor seu pensamento e analisar biblicamente. Lembre-se que essa é uma aula introdutória, ok? Nós vamos encerrar, então, a nossa aula de hoje com o último método, que é o método de cima para baixo, né? Que prevaleceu nos últimos 200 anos. Pelo slide aí você está vendo, que é o método que a gente usa, é o método do nosso seminário, das disciplinas que nós abordamos. Ele visa ou ele prima por uma teologia sistemática, onde os teólogos organizam os dados a partir de Deus e da sua revelação, né? Então ele não parte do homem, ele parte de Deus. Passa pelo homem em sua queda, ou seja, ele interpreta a realidade do homem hoje, a opressão que ele sofre, não como Leonardo Boff interpreta ou os teólogos da libertação interpretam, né? Que é possível resgatar esse homem, é possível... Nem sempre, né? Porque a queda foi que colocou o homem nessa situação, realmente. Ele visa também a obra redentora de Deus em Cristo, a obra do Espírito, a vida em comunidade e a consumação e o estado eterno. Ou seja, é uma teologia que vem de cima para baixo. Ela começa com a Bíblia, com a revelação de Deus, e aí tudo mais do homem se encaixa nessa revelação. Esse quadro aí, essa tabela que você está vendo, ela mostra as disciplinas, né, se harmonizando entre si para que o estudo da teologia sistemática seja realmente conforme deve ser, ou seja, colocando Deus no trono e o homem no seu devido lugar, ok? Mas esse já é um assunto para a próxima aula. Até lá!